Boa noite a todos. Vamos, essa noite, conversar um pouco sobre o uso dos biomateriais BOTs, com ênfase na racionalização da indicação desses materiais para manejo de tecidos duros e moles. O primeiro elemento importante nessa seleção dos biomateriais é o entendimento do tipo de casos em que eles são indicados. Inicialmente, esses biomateriais têm indicação para uso periodontal, particularmente os defeitos intraósseos periodontais de múltiplas paredes, como os defeitos de 3 paredes na esquerda ou de 2 paredes ósseas remanescentes, como vemos aqui na direita. Lesões de furca classe 2 mandibulares pela face vestibular ou pela face lingual dos molares inferiores. Lesões de furca classe 2 maxilares, particularmente as de profundidades mais rasas, como o exemplo aqui demonstrado. Uma área importante de alguns biomateriais da BOT seria o manejo de fenótipo periodontal fino, seja ao redor de dentes, como o exemplo que vemos aqui, ou ao redor de implantes. E o tratamento das recessões gengivais localizadas ou múltiplas. Além disso, no que tange a área de implantodontia, ou trans instalação de implantes, nós temos disponíveis uma linha de biomateriais para manejo de alvéolos pós-exodontia, sem a instalação simultânea de implantes, ou com a instalação simultânea de implantes. Nós temos a reconstrução horizontal de rebordo, reconstruções verticais de rebordo e a reconstrução vertical em área posterior de maxila, representado pelos procedimentos de elevação de assoalho de seio maxilar ou sinus lift. Então, de fato, todas essas indicações elas são contempladas pelos diferentes biomateriais disponíveis pela BOTs, agora disponíveis no Brasil. Vamos iniciar conversando sobre essa linha geral. Nós vemos que nós temos à esquerda os biomateriais para enxertia óssea. Nós temos ao centro biomateriais à base de colágeno para mudança de fenótipo ou como esponjas colágenas, e à direita nós temos a linha de membranas absorvíveis de colágeno. Com relação às membranas, nós temos dois tipos, uma chamada JSON, outra chamada Call Protect. E esses materiais, então, eles basicamente se diferem em relação à sua estrutura, à sua origem e ao seu tempo de reabsorção, né? Começando de baixo para cima, a membrana Call Protect é uma membrana derivada de derme suína, assim como a matriz tridimensional mucoderme. A estrutura específica dessa derme suína resulta em um material de 0,4 milímetros de espessura e uma reabsorção moderadamente rápida. A membrana JSON ela é derivada do tecido do pericárdio suíno. Esse tecido tem uma série de considerações que nós vamos conversar em instantes, mas ela é uma membrana que, a despeito da sua espessura bastante fina, ela tem uma grande resistência a tensões mecânicas e tem uma reabsorção mais prolongada. E, por fim, né, na linha de colágeno, não é exatamente uma membrana, mas uma matriz tridimensional de colágeno, chamado mucoderme, que apresenta uma espessura maior, uma vez que a sua indicação é o ganho de espessura de tecidos moles, e esse material ele sofre um remodelamento mais lento dos 3, né, em um período que chega entre 6 e 9 meses no total. A membrana JSON ela é uma membrana de pericárdio porcíneo. Esses materiais de colágeno da linha JSON, em sua maioria, são constituídos de colágenos tipo 1 e 2, variando apenas a sua origem. Esse material ele tem uma degradação lenta, uma resistência à tensão importante, e uma característica importante é que, a despeito dessa resistência, ele se adapta à superfície do defeito ósseo de forma bastante interessante, apesar de sua pequena espessura.
Esse material está completando, na verdade, esse ano, 10 anos de aniversário, né, de uso clínico, uso experimental. Então, já é um material amplamente testado mundialmente nesse sentido. O interessante na linha das membranas para regeneração tecidual e óssea guiada é que esses materiais eles são feitos por uma engenharia de tecidos em que eles têm uma porção densa e uma porção porosa, visando a exclusão tecidual simultaneamente à integração tecidual, conforme nós podemos ver nessas micrografias. Então, esses materiais eles tendem a ter uma porção mais densa, e essa porção ela teria a finalidade de exclusão tecidual, e uma porção mais porosa que tem a intenção de ser devidamente invadido pelos tecidos circunjacentes, e com isso, então, criar uma estabilidade desse material junto a esses tecidos. E essa é uma característica que é comum aos 3 materiais de colágeno da linha Bottis. A Jason, particularmente, ela vendo aqui em maior aumento essa área para a integração tecidual, essa área porosa, nós podemos ver uma estrutura interconectada, ou uma estrutura de poros interconectados com dimensões bastante interessantes para esse crescimento tecidual para o seu interior. Esse é o aspecto do material. Nós podemos ver que nós temos uma superfície onde nós temos gravadas essa letra G. Essa deve ser a porção voltada para os tecidos moles, é a porção mais densa do material, e essa é a porção que deveria ficar voltada para o tecido ósseo, que é aquela que tem a estrutura mais porosa para a integração dos tecidos. E essa figura demonstra exatamente isso. Na realidade, essa porção seria o tecido ósseo. Aqui nós vemos ainda remanescente da membrana Jason, onde nós podemos apreciar o tecido absolutamente preenchendo esses espaços do interior dessa membrana, demonstrando uma excelente integração tecidual do material. Vários estudos demonstram isso, né? Hoje eu vou me deter a alguns poucos que demonstram alguns elementos mais importantes. Esse é um que eu acho particularmente interessante pelo fato que ele mostra que esse material, embora tenha uma espessura bastante fina, com as vantagens que eu já tive a oportunidade de mencionar, ele mantém uma estabilidade de volume por um período de pelo menos 16 semanas. Então essa é uma característica muito interessante, especialmente tendo em vista a utilização em monocamada dessas membranas, né? Então essa estabilidade do material e resistência à degradação por um período mais prolongado é uma das características importantes dessa membrana. Esse é um outro estudo do Daniel Rotamel, publicado em 2011, em que ele faz a comparação in vitro e in vivo entre 2 enxertos ósseos bovinos e 2 membranas de colágeno. E a avaliação dele em 24 semanas relativamente ao estudo anterior que nós conversamos. Os resultados in vitro desse estudo são interessantes porque demonstram claramente que esse material, ele, no caso, a Jason, que é o material presente desse lado aqui do gráfico, esse aqui seriam os resultados de adesão celular da membrana controle. A membrana Jason, claramente, ela tem um número inicial, essas células são capazes de aderir a essa membrana, e nós vemos claramente que após 7 dias esse número aumenta exponencialmente, o que demonstra, na realidade, a proliferação de células sobre ou por dentro dessa membrana, demonstrando, então, que ela, in vitro, é absolutamente biocompatível às células osteoblásticas. Em clara discordância ou em clara diferença em relação ao biomaterial controle que foi testado nesse estudo. Simultaneamente a esses resultados in vitro, esse estudo procedeu também em enxertia em modelo animal, em que foi utilizada a membrana Jason juntamente com o material Cerabone, que é um enxerto ósseo bovino, e nós podemos observar que as características segundo os autores, né, de durabilidade maior ou de estabilidade a longo prazo desse material permitiu um crescimento ósseo ao longo dessas partículas desse enxerto, até mesmo a sua superfície mais externa, né, demonstrando uma estabilidade desse processo de regeneração óssea guiada. O que não foi observado na combinação controle, em que esse mesmo material, em virtude de uma reabsorção mais rápida, segundo os autores, poderia não ter permitido tempo suficiente
nesse modelo animal para que o tecido ósseo viesse a incorporar até mesmo as partículas ósseas mais externas da reconstrução. Então, demonstrando em um estudo pré-clínico que esse material ele pode ser útil para utilização, né, nesses modelos com uma resposta tecidual e celular adequada para a reconstrução óssea. Do ponto de vista mais direto, né, de uso em pacientes, esse é o aspecto do material. Ele é um material bastante fino, como vocês estão vendo aqui no vídeo à esquerda, e ele tem características muito interessantes do ponto de vista de hidratação e como ele se comporta diante dessa hidratação. Então, observem uma breve hidratação, ele se mantém estável, então isso permite uma colocação no leito sem maiores distorções desse material. E à medida em que ele hidrata aqui por aproximadamente 3 a 5 minutos, nós vemos esse efeito de memória do material, que permite uma adaptação muito interessante ao leito, como podemos ver no vídeo da direita. Então, é um material de espessura fina, longa durabilidade ou longa absorção e com características interessantes de adaptação ao leito receptor. Clinicamente, é dessa maneira que se manifesta. Vemos aqui então a membrana, a área que já sofreu a enxertia. Podemos observar ela em forma seca e ao entrar permitindo o seu manejo no defeito e após então estar devidamente hidratada, a excelente adaptação que esse material provê ao leito receptor. Uma outra vista. Esse é um material institucional da empresa Botes, em que observa a questão da resistência mecânica, a despeito da pouca espessura, em que ele pode ser fixado, ele pode ser suturado, em que isso não leva ao rasgamento do material, né? Isso vem de encontro à característica da região doadora dele, né? Do pericárdio bovino e a sua natureza estrutural. O que é um elemento importante, no nosso ponto de vista, em relação a este material. Então, essas são as características e derivada a partir da sua origem do pericárdio. Esse é um outro estudo do mesmo grupo alemão em que comparou esses dois materiais, uma membrana com crosslinking de longa duração, que é a Jason, com uma membrana de dupla face nativa. E, segundo esses autores, nessa comparação, a membrana controle se degradou completamente em um período relativamente curto no modelo que foi utilizado. A membrana Jason ela se degradou parcialmente e se manteve com a presença de membrana por um tempo bastante estendido. Essa mesma membrana Jason ela sofreu uma vascularização completa ao longo desse período de avaliação, que é o que está sendo observado aqui. E a conclusão dos autores é que no momento em que essa membrana ela mantém a um período mais longo de 16 semanas, basicamente o dobro do volume inicial que foi colocado, em que ela seria mais estável do que a membrana controle nessas condições em que ela foi testada. A Coprotect seria uma barreira de derme porcina, também de colágeno tipo 1 e tipo 3. Ela apresenta uma estrutura densa do colágeno, similarmente a Jason, ou que tem a finalidade de barreira, e tem uma estrutura mais porosa, tridimensional, com a intenção de integração. Ela tem uma degradação moderada, não é um tempo de degradação tão longo quanto a Jason, mas apresenta uma média espessura e uma adaptabilidade à topografia muito similar à membrana anterior, a despeito do tempo de reabsorção mais curto e da espessura maior do que a membrana Jason. Esse é o aspecto do material, são similares a olho nu, a espessura é um pouco maior, como vocês podem observar nessa foto inferior, e a estrutura tridimensional ela é mais densa, similar a outras membranas derivadas de derme suína, em que essa porosidade é distinta das membranas derivadas de pericárdio. Esse é o aspecto clínico da membrana. Nós podemos observar claramente que a sua espessura é maior do que aquela da membrana Jason, mas ao mesmo tempo a adaptabilidade ao leito é extremamente interessante, muito similar entre esses materiais, assim como a sua incorporação com o sangue desse leito.
ou a sua hidratação com o tecido. Aqui uma vista mais próxima, onde podemos observar essa adaptabilidade, essa espessura levemente aumentada, e uma vista oclusal demonstrando essa possibilidade de adaptação do material. Bom, além disso, nós temos um outro biomaterial chamado mucoderme. Esse material ele tem uma indicação distinta, embora também seja derivado de derme suína, colágeno da derme suína. Esse material ele é uma matriz tridimensional de colágeno suíno, e a intenção, como eu mencionei mais anteriormente, é a regeneração, ou melhor, o aumento da espessura de tecidos moles em áreas periodontais e periimplantares. Similarmente, a membrana Jason, por alguns aspectos, mas de uma espessura maior, nós podemos observar que esse material ele tem uma excelente estrutura tridimensional porosa, que tem a finalidade de permitir o ingresso de vasos e células do leito receptor, de modo que esse material venha a ser incorporado de maneira bastante objetiva nesse leito. Do ponto de vista de uso clínico, esse é o aspecto do material. Observem que ele tem uma espessura bem mais significativa do que os materiais para a membrana. Entretanto, ele também tem um tempo de hidratação que a nossa sugestão é que seja mais longo, mas mesmo assim com uma excelente mobilidade desse material e a possibilidade de se moldar esse material às curvaturas do leito receptor. Ok, então um exemplo clínico, né, de resultados com esse material. Esse é um caso, o aspecto inicial do caso. Nós observamos recessões em ambos os lados da maxila, recessões múltiplas, em que nós temos claramente um fenótipo periodontal bastante fino. Isso existem várias classificações. Uma classificação clínica seria o fato da amostra por transparência de uma sonda periodontal, o que determinaria um diagnóstico de fenótipo tecidual fino. Então, nesse caso, esse estudo nosso demonstrou que o que determina histologicamente um fenótipo fino é, na realidade, a espessura do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo nessa área fina, ele é mais fino do que o tecido conjuntivo em uma área espessa. Ou seja, o nosso objetivo, então, para mudar de um fino para o espesso, seria aumentar essa região aqui, ó, subepitelial, a espessura dessa área subepitelial. Então, a indicação do uso desse material, no nosso entendimento, é dessa forma. Nesse caso em particular, nós trabalhamos com uma abordagem chamada de abordagem túnel, de tunelização. Foram feitas incisões intrasulculares nos elementos, seguida, então, da elevação de um túnel sem o rebatimento das papilas interdentárias. Elas foram mantidas intactas para prover uma área de tecido queratinizado, assim como uma área de vascularização para o meu biomaterial. Após o tratamento mecânico das raízes, nós sempre indicamos o uso do preparo químico das raízes, nesse caso com EDTA, chamado Pref-Gel. Fazemos isso por 2 minutos. Após, então, esse EDTA ele é lavado abundantemente com soro e aplicamos também algo que nós julgamos fundamentais, especialmente com o uso de membranas tridimensionais, que seriam as amelogeninas, chamadas Endogain, um material que tem um grande potencial de melhoria, de reparo de tecidos moles. Nesse caso, então, nós vamos trabalhar com o mucoderme, que tem uma estrutura similar às demais, a despeito da espessura maior, com o objetivo de que essa estrutura tridimensional desse material permita o crescimento das células do tecido conjuntivo e, com isso, então, ao longo da cicatrização, venhamos a aumentar a espessura desse tecido. Existem já dezenas de estudos que avaliaram a eficácia desse material, esse é um deles, que mostra claramente de que in vitro esse material estimulou significativamente a viabilidade de células fibroblásticas da gengiva, assim como células endoteliais, são responsáveis pela neovascularização do leito, e até mesmo células ósseas, o que não é exatamente o foco dessa nossa conversa nesse momento. É um material que também apresenta uma estabilidade por um período de aproximadamente 6 semanas,
em humanos, e esse é um dos estudos recentes que apontam de que esse material ele leva a um recobrimento médio de recessões múltiplas de aproximadamente 84%, um recobrimento completo em aproximadamente metade dessas recessões, uma redução média de recessões da ordem de 3 milímetros e um ganho de inserção da ordem de 3,3 milímetros, ou seja, resultados muito interessantes no que tange aí ao recobrimento de recessões múltiplas de acordo com o conjunto. Esse é o aspecto do material após ser colocado dentro do túnel, e esses tecidos moles, então, são suturados em uma posição coronária a partir de uma abordagem de suturas individuais. Ok, gente, então esse é o caso como iniciamos, esse é o caso após um ano, pós-operatório de um ano, e esse então é o aspecto do sorriso, demonstrando a naturalidade desses resultados dentro do aspecto visual do sorriso do paciente. E esse é o pós-operatório de 5 anos, demonstrando não só a estabilidade, como um ganho adicional, mudanças, e a estabilidade desse ganho de espessura tecidual no sítio. Esse slide, então, demonstra os aspectos iniciais na porção superior e os aspectos após 5 anos, onde podemos apreciar não somente o recobrimento radicular total obtido nas recessões tratadas, assim como as mudanças nas faixas de tecido queratinizado e na espessura do tecido gengival a partir da técnica utilizada. Essa mesma abordagem ela pode ser usada em áreas periimplantares, conforme demonstrado nesse slide, onde podemos ver as alterações da espessura de tecido mole ao redor de implantes e áreas de pônticos e anterior de maxila, a partir do uso dessas abordagens com o mesmo material mucoderme na área periimplantar. Além disso, nós temos também o colacone, que seria um cone de colágeno que pode ser usado com diversas indicações, como proteções de feridas em tecidos moles ou até mesmo em procedimentos de selamento alveolar, especialmente aqueles, como nesse caso aqui demonstrado, associados a selamento com biomaterial e selamento por meio de próteses fixas provisórias, como um método de selamento protético adicional. E esse é o resultado do tecido. Além disso, existe também a nova linha dos biomateriais para a reconstrução óssea. São 3, né, um material bovino chamado Cerabone e 2 materiais sintéticos, o MaxResorb e o MaxResorb Inject. Como nós sabemos, existe uma gama de diferentes biomateriais, enxertos ou substitutos ósseos, em que, basicamente, eles podem ser de origem do próprio paciente ou autógenos, eles podem ser de origem halógena, quando é de indivíduos da mesma espécie, porém geneticamente diferentes, xenógenos, quando são de espécies distintas, e os aloplásticos, que são os sintéticos. Os materiais autógenos são considerados o padrão ouro como biomaterial para reconstrução óssea, em virtude da sua biocompatibilidade, por apresentar os 3 mecanismos de formação óssea durante o reparo, como a osteocondução, indução e osteogênese, e uma técnica que abrange uma evidência científica robusta do seu uso em diversas especialidades, não somente odontológicas, como médicas reconstrutivas. Existem várias formas de se removerem esses enxertos autógenos intrabucais, utilizando diferentes tipos de instrumentos rotatórios ou até mesmo instrumentos ultrassônicos com essa finalidade. Esse é um estudo que publicamos há alguns anos, em que nós podemos apreciar que o ganho médio atingido do ponto de vista de reconstrução horizontal por meio de blocos ósseos autógenos é da ordem de aproximadamente 4,5 milímetros. Então, esse é um exemplo dentro do que se espera diante dessa técnica. À esquerda, os defeitos originais, no centro, os defeitos após a fixação dos blocos ósseos. A técnica que nós utilizamos engloba uma sequência de eventos após a instalação dos blocos. Esses são protegidos ao seu redor, né, na sua periferia, por meio de biomaterial particulado, assim como cobertos
por esse mesmo biomaterial, seguindo as recomendações de Majorana e Prusaefs. E aí, então, o retalho, eles são cobertos com uma membrana colágena e a área, então, é devidamente suturada. Ok, gente, vamos dando sequência. Então, esse tipo de abordagem é um exemplo. Nós vemos aqui os defeitos presentes na região anterior de maxila. A técnica que utilizamos, ela é baseada na colocação ou na fixação, estabilização desses enxertos autógenos. E a partir, então, da recomendação de Majorana e colaboradores, nós fazemos a proteção lateral da periferia desses bloquinhos com biomaterial, assim como a cobertura superficial por meio de material onlay, né, periférico, e essa área, então, é coberta com membranas colágenas e a área, então, é fechada a partir da mobilização do retalho vestibular. Então, esse é o aspecto inicial. Após 6 meses, podemos apreciar o volume tecidual ganho nessa região, seguido, então, pela instalação dos implantes e a conclusão do caso a partir do aspecto inicial e o caso concluído com a entrega das próteses definitivas. Entretanto, esses enxertos, embora sejam padrão ouro para as reconstruções horizontais, eles apresentam algumas limitações, primariamente em virtude da disponibilidade reduzida de material doador, a morbidade aumentada, uma vez que são, no mínimo, 2 áreas cirúrgicas, uma para a remoção do enxerto e a outra para a colocação desse enxerto, o tempo cirúrgico maior em virtude dessas 2 abordagens simultâneas, consequentemente um risco maior. Além disso, temos a possibilidade de presença de cicatrizes hipertróficas, especialmente em relação de região mentual, a possibilidade de deslocamento da área enxertada no ato da instalação do implante e também as alterações de perdas volumétricas incontroláveis em alguns casos do volume inicial enxertado na região receptora. Consequentemente, foram buscadas alternativas para isso. Uma alternativa muito popular, particularmente na América do Norte, é o uso de enxerto halógeno, que corresponde a um tipo de enxerto humano, porém processado para uso clínico em outros humanos. Nós publicamos esse estudo, que foi utilizado também esse tipo de enxerto, em que podemos observar que eles são interessantes no ponto de vista de manutenção volumétrica de alvéolos pós-exodontia. Esse é um estudo mais recente, em que avaliamos 3 tipos de materiais, avaliamos o halo-enxerto da empresa Strauma, utilizamos o coágulo e utilizamos o substituto ósseo bovino, todos eles cobertos por uma membrana chamada membragel, que é uma membrana sintética de polimerização in situ. E esses resultados demonstram que esses materiais halógenos eles são capazes de reduzir as alterações dimensionais do rebordo, conforme demonstrado nesse gráfico, em que eles foram significativamente eficazes em reduzir essas alterações da dimensão, e histologicamente tem um desempenho similar ao osso bovino, em que a membrana pura com o coágulo ósseo foi aquele que apresentou o melhor resultado histológico nesse estudo. Os materiais mais utilizados, particularmente na América do Sul e o Brasil em particular, são os materiais de origem xenógena e os materiais sintéticos. Do ponto de vista de material xenógeno, seriam os materiais bovinos, em que na linha Botes são representados pelo Cerabone. É importante observarmos que nem todo material bovino é igual, né? Esse é um gráfico de um estudo recente aqui do nosso grupo, uma parte de um estudo do nosso grupo, em que nós comparamos particularmente vários materiais. Nesse caso, o Cerabone foi comparado com o material controle, que é um material bovino de natureza suíça, presente aqui no Brasil, comercialmente disponível no Brasil, em que nós podemos observar claramente em que, quimicamente, esses materiais, embora tenham a mesma origem, eles apresentam condições químicas distintas, né? E nós vamos ver mais à frente que essas relações podem ser manifestadas com respostas biológicas diferentes, né? Nós vemos claramente que existem diferenças
em áreas específicas desse espectro de transformada de Fourier, que demonstra alterações nessa estrutura, né? Estruturalmente, tridimensionalmente, o Seraboni apresenta uma excelente preservação da estrutura tridimensional do osso bovino, com a preservação da macro e microestrutura desse osso. E um aspecto muito importante em relação a esse material é o fato de que ele é tratado a temperaturas altas, relativamente altas, de 1250, o que resulta na total eliminação de qualquer vestígio de matéria orgânica nesses materiais, né, o que tornam absolutamente seguros para implantação em seres humanos. Esse é um aspecto tridimensional que vem reafirmando o que nós comentamos ainda agora, da excelente manutenção da estrutura tridimensional dessa matriz óssea mineralizada. Apresenta uma porosidade alta, né, e poros em dimensões que permitem a integração desse material com o tecido ósseo circunjacente. Então, esse é um outro estudo de um outro grupo que basicamente reafirmam nossos estudos e demonstram que diferentes biomateriais podem apresentar importantes alterações no seu perfil químico e, segundo a literatura, essas alterações no perfil químico, elas resultam basicamente de uma maior cristalinidade do material Seraboni e isso é traduzido como uma possibilidade de maior manutenção de volume. Ele apresenta uma maior porosidade intergranular, e isso é traduzido como uma maior incorporação tecidual, e ele tem um menor grau de impureza, particularmente em relação à presença de resíduos de H2O, que em alguns materiais isso foi documentado pelo espectro de Fourier, em que então essa redução dessas impurezas nessas bandas podem resultar em uma melhor resposta tecidual. Esse material pode ser usado em ambiente periodontal, como nesse exemplo, onde nós vemos defeitos de furca e defeitos intraósseos na vestibular e na lingual. Essas áreas foram tratadas com instrumentação mecânica, foram tratadas com o pré-figel, EDTA. Aqui, então, a aplicação do Endogain, onde sempre recomendamos em defeitos periodontais a combinação desses enxertos particulados com a matriz derivada do esmalte. E aqui, então, na porção inferior, nós podemos ver o biomaterial incorporado em Endogain, preenchendo completamente os defeitos no ato da instalação, da colocação. Os retalhos são suturados em posição coronária. E essa evolução do caso ao longo de 1 e 5 anos, onde podemos ver, basicamente, não somente o ganho importante, né, de tecido radiopaco ao redor desses elementos dentários, como a estabilidade a longo prazo, e incluindo a melhoria continuada dessa cicatrização a nível de tecido ósseo, tanto nas regiões de furca, quanto nas regiões de defeitos intraósseos, com a virtual eliminação total desses defeitos ao longo do período de cicatrização. Simultaneamente, também é um material amplamente utilizado para reconstruções ósseas, visando a instalação de implantes ósseos integráveis. Nesse exemplo, nós temos a instalação de um implante, seguindo a reconstrução simultânea, por meio da técnica de Buser, de instalação com reconstrução simultânea óssea. Esse é o aspecto da membrana, o Seraboni, colocado visando uma reconstrução tridimensional ao redor desse elemento dentário. Esse é o aspecto da membrana que vai ser usada simultaneamente, a membrana Jason, nesse caso em particular. Nós vimos esse vídeo no início da nossa apresentação. A membrana foi colocada, a área então foi fechada. Esse é o resultado tomográfico e clínico após 6 meses de cicatrização, onde podemos apreciar um importante ganho de radiopacidade ao redor da área implantada e ganho de volume. Esse é o aspecto clínico. Na porção superior podemos ver o aspecto inicial. Na porção inferior, no ato da reentrada, nesse momento foram feitas manobras de tecidos moles, simultaneamente a reentrada, com o fechamento primário, e aqui então podemos ver o resultado da reconstrução óssea lograda ao redor desse implante após 12 meses em função. Outro exemplo, aqui já uma perda óssea combinada, vertical e horizontal. Uma vista frontal, uma vista oclusal, onde podemos apreciar as dimensões desse defeito.
Então, o biomaterial foi aplicado, seguindo o mesmo raciocínio. Nesse caso, a membrana Call Protect foi utilizada. Observamos que ela tem uma espessura mais acentuada, maior do que a membrana Jason, mas uma excelente adaptação ao leito, assim como a membrana Jason. Vista lateral, vista oclusal. E aí, então, a área fechada, após 6 meses, a resposta de ganho volumétrico, a resposta de tecidos moles. O caso como era, o caso após 6 meses, o implante instalado, a área cicatrizada. Agora, o elemento 24 também apresentava uma fratura radicular. Nesse caso, foi feita a exodontia e vamos então abordar essa área por meio da técnica da membrana periosteal vascularizada, que nós publicamos em 2009 no JOMI, em que consiste na rotação do tecido periosteal para fechamento da ferida. Então, nesse caso, nós fizemos a utilização do Cerabone na porção alveolar, né, do defeito pós-exodontia. E aí, então, fazendo a rotação da membrana periosteal e fechamento da ferida, aqui, conforme podemos observar no canto direito. Essa é a sequência. Aqui no ato da reentrada, após 6 meses, podemos ver uma excelente regeneração óssea associada a essa região. Tecido de natureza densa, com uma incorporação extremamente interessante das partículas que ali foram colocadas no ato da exodontia, o que nos permite a instalação do implante em uma posição protética adequada e até mesmo cumprindo os nossos requisitos estéticos de aproximadamente 2 milímetros de espessura óssea vestibularmente à superfície desse implante. Manejo de tecidos moles e o caso concluído. Aqui à direita, com excelente manutenção de volume e a qualidade do tecido obtido nessa região. Além disso, nós temos também a possibilidade de uso de materiais aloplásticos. Esses materiais, eles são basicamente, vamos discutir hoje com maior profundidade o Max Resorb. Os materiais aloplásticos Max Resorb, eles correspondem ao que nós chamamos de materiais bifásicos, o que significa que eles são compostos tanto de uma fase de hidroxiapatita como uma fase de tricálcio-fosfato, e a ideia por trás disso é que a hidroxiapatita, tendo uma degradação lenta, serviria como um arcabouço, enquanto o tricálcio-fosfato, que sofreria uma dissolução acelerada, daria espaço, então, para que o tecido ósseo possa se formar sobre esse arcabouço composto pela HA, né, pela hidroxiapatita. Esse é o conceito teórico. Esse material ele segue uma composição similar a um outro material disponível no Brasil, chamado Bond Ceramic, da empresa Strauma, em que essa proporção entre hidroxiapatita e beta-tricálcio é na proporção de 60-40. Ambos os materiais têm a mesma proporção. Isso aqui também são resultados de um estudo aqui do nosso grupo, em que nós comparamos, na realidade, 3 diferentes materiais bifásicos em proporção 60-40. Né? E o que nós observamos é que, similarmente aos enxertos ósseos bovinos, não basta apenas o material ser bifásico em proporção adequada. Né? Nós podemos observar claramente aqui que existem diferenças interessantes nesse perfil clínico entre o Max Resorb e o Bond Ceramic. O Max Resorb seria essa porção aqui mais clarinha e o Bond Ceramic esse verde mais escuro aqui embaixo. E nós vamos ver mais a seguir que isso talvez tenha repercussão em como esses materiais se comportam no que tange a resposta de tecido ósseo. Então, o Max Resorb ele é um material bifásico, 60-40, e a reabsorção é controlada. Isso nós podemos documentar nesses estudos que nós vamos falar na sequência. Enquanto o osso é formado, a hidroxiapatita mantém esse espaço. Uma questão interessante, esse material ele é extremamente hidrofílico, isso pode ser visto até mesmo clinicamente, observem, né, como isso foi feito. Isso foi medido por estudos experimentais laboratoriais, em que, de fato, essa hidrofilia ela é bem definida. E, tendo em vista isso, uma pergunta que se faz é como é que devemos hidratar, então, um biomaterial, né?
Esse é um estudo recente do nosso grupo em que nós comparamos dois métodos. Esse trabalho acabou de ser publicado agora, na verdade, no mês de abril, no Journal of Periodontology. Ele foi aceito em setembro, então é absolutamente recente na literatura, em que nós comparamos um material bifásico que foi incorporado em sangue e soro, né? Nós podemos observar aqui a incorporação desse material em soro, aqui em sangue, em que já podemos observar uma resposta histológica mais interessante no lado em que foi hidratado com soro do que no lado hidratado com sangue. E do ponto de vista histomorfométrico, isso pôde ser documentado que ao hidratar o material com soro, nós tivemos aproximadamente 20% maior quantidade de osso do que hidratado com sangue no mesmo intervalo de tempo, em 42 dias, e tivemos uma menor quantidade de tecido conjuntivo. Mas eu chamo a atenção também ao fato de que, dentre os mesmos grupos, nós podemos observar essa sequencial osteocondução do material, onde num período mais curto nós temos apenas 8% de osso formado, e um período mais adicional nós temos em torno de 50% no caso de sangue. No caso de soro, começamos aqui com 10% em 7 dias, e isso cresce para 61%. Ou seja, claramente demonstrando aquele conceito teórico que eu falei anteriormente, né? Que esse material, ao longo da sua degradação, ele permite o crescimento ósseo nos espaços derivados, né, pela sua dissolução. Resultados similares ao que nós vimos no modelo animal foram documentados por Zeda e colaboradores em 2018 em seres humanos em defeitos alveolares, o que parece sugerir que esses resultados possam ser traduzidos para seres humanos. Bom, uma pergunta que se coloca vem de encontro ao gráfico que eu apresentei há alguns minutos, né? Nós vimos que os dois materiais, o Bond Ceramic e o Maxisorb, são biomateriais à base de HA e beta-tricalcifosfato. Porém, estudos adicionais demonstram que o Bond Ceramic ele tem uma característica mais hidrofóbica, isso até representado por alguns daqueles gráficos que eu já mostrei, enquanto que o Max Resorb ele teria uma característica mais hidrofílica. E nós, de fato, não sabemos se essas características teriam repercussão a nível biológico. Nesse estudo, particularmente, nós comparamos de maneira similar ao estudo que eu acabei de mostrar, e nós observamos que sim, o Max Resorb ele apresenta em torno de 10 a 12% melhor formação óssea do que o material Bond cerâmico, ou seja, parece que esse grau maior de hidrofilia ele tem uma relação com o potencial de cicatrização óssea nesses modelos, confirmando então aquela possibilidade. Nesse outro estudo, nós fizemos a mesma comparação em um estudo experimental em seres humanos com um modelo levemente diferente. Nesse modelo, nós temos áreas de exodontia, porém com perda da parede óssea vestibular de pelo menos 70%, ou seja, maiores que 70% do total da parede vestibular. Defeitos similares ao que nós podemos ver aqui nessa porção inferior da tela. E comparamos os mesmos materiais, um material controle mais hidrofóbico e um material teste mais hidrofílico. E nesse caso, fizemos análise histológica e histomorfométrica após 6 meses em humanos. Esse é o aspecto clínico, né? O biomaterial colocado, coberto por uma membrana colágena, as dimensões do defeito como eram, e a resposta clínica como se deu após 6 meses. Essas áreas receberam a instalação de implantes ósseo-integráveis, e esses implantes foram carregados e, nesse caso em particular, acompanhados por um período de 2 anos. Então, 24 implantes com superfície SL activa, acompanhados por 2 anos, e nós acompanhamos os níveis, as alterações nos níveis ósseos perimplantares, a sobrevivência dos implantes e o sucesso dos implantes, e a despeito daquelas diferenças em relação à quantidade óssea que esses materiais permitem, do ponto de vista de integração e manutenção dos níveis ósseos perimplantares, os materiais na realidade foram similares. Não houve diferenças significantes em nenhum desses parâmetros para ambos os materiais. Então, uma outra indicação seria a instalação de implantes simultaneamente à exodontia. Então, esse é o aspecto inicial. Nesse caso, foi feita a instalação imediata do implante. A área dos defeitos perimplantares ao redor desses implantes foram enxertadas com o material Maxisorb,
e nesse caso, então, foi feito o selamento dessa região com a cola cone e feito o selamento protético, conforme nós mencionamos no início desse webinar. Essa é a vista de como o caso se comportou no momento inicial, no ato da instalação e no ato da reentrada, onde podemos apreciar uma importante manutenção desse volume ósseo periimplantar ao longo desse período, assim como vimos no modelo animal, uma resposta muito interessante do tecido ósseo com uma presença muito pequena de partículas residuais ao longo da área e um volume ósseo importante acompanhando essa cicatrização dessa região. Então, foram manuseados os tecidos moles, a cicatrização à direita, e aqui então nós vemos o caso concluído, que seria nessa região a prótese final. O laboratório é a provisória, fase laboratorial e o final, e esse aqui era o dente no início, previamente à exodontia. E a resposta periimplantar similar ao que vimos anteriormente relacionados ao uso do material bifásico. Uma coisa importante em relação a esses materiais sintéticos é a possibilidade de incorporar substâncias bioativas nesses materiais como método de otimização da cicatrização. Nesse caso, nesse estudo particularmente de 2015, nós incorporamos o PDGF recombinante humano, trabalhando com lesões com perdas ósseas vestibulares também. Então, podemos ver a colocação desse material, o uso da membrana colágena, a cicatrização após 2 meses dos defeitos periimplantares, aqui o caso após 4 anos, e a tomografia demonstrando a estabilidade daquela área vestibular regenerada 4 anos após, até mesmo encarga nessa área desses molares. Uma outra situação, defeitos mais críticos ainda, nesse trabalho publicado no JOMA em 2015, em que fizemos a mesma combinação, um material bifásico associado ao fator de crescimento derivado de plaquetas recombinante humano. Então, defeitos dessa natureza, em que foram tratados com o biomaterial, fator de crescimento e membranas não absorvíveis. Aqui podemos observar os resultados clínicos e tomográficos no início e após 6 meses. E os resultados transcirúrgicos clínicos e no ato da instalação de implante após 6 meses, onde podemos ver nitidamente o ganho ósseo obtido nessa região. E nesse caso, particularmente, isso foi comparado como grupo controle com o enxerto autógeno, com resultados muito similares, a diferença de apenas 0,33 milímetros em favor do osso autógeno, muito similares entre esses dois grupos. Esse é um estudo mais recente desse ano, em que esses casos foram acompanhados por um período de 5 anos, e após a instalação do implante, então claramente o mesmo caso anterior, aqui nesse caso demonstrando a instalação dos implantes, implantes tissue level da trauma, seguidos da manejo de tecidos moles baseados no uso desses implantes, pós-op de 7 dias, e aqui o caso 5 anos em função, e a evolução do caso clínica e tomográfica, como nós começamos, no ato da instalação do implante, ainda vemos uma área de imaturidade desse enxerto, e vemos aqui essa área 5 anos em função, com uma maturidade muito interessante dessas áreas enxertadas em função nesse período na mandíbula. Então, para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês esse caso, em que ele ilustra basicamente o que essa linha completa de biomateriais pode nos permitir clinicamente, como o acesso a uma linha de materiais que apresenta materiais para preservação e reconstrução tecidual de tecidos duros e moles, nos permite tratar casos desse grau de severidade. Então, nesse caso, nós, obviamente, os elementos dentários encontram-se condenados por motivos periodontais e protéticos. Nós optamos por trabalhar com uma instalação precoce, um modelo de instalação precoce. Então, procedemos às exodontias naquelas regiões em um período de aproximadamente 60 dias. Esse é o aspecto dos tecidos moles devidamente cicatrizados.
E de acordo, né, com a filosofia de tratamento de instalação precoce, o que esperamos é uma cicatrização completa dos tecidos moles e uma cicatrização incompleta do tecido ósseo, que é exatamente o que podemos observar nas tomografias associadas aos dois elementos dentários. Então, esse é o cenário que se encontra. Então, obviamente, nós teremos agora que manusear também esses defeitos de tecidos duros no momento da instalação do implante. E nós seguimos, então, com a instalação nesse período de 60 dias de cicatrização. Após a abertura do retalho, podemos observar a magnitude das alterações em sentido vertical e horizontal. Seguimos por meio da instalação de implantes SL Active, BLT, implantes Bone Level Tapered com superfície SL Active, uma vez que essa área vai ser enxertada. Esses implantes foram instalados nas posições de elementos 12 e 22. E seguidos, então, da colocação desse cicatrizador, que foi utilizado como uma tenda para suportar as membranas regenerativas. E aí, então, fizemos um enxerto vestibular, palatino e internamente aos defeitos alveolares com material bovino cerabônio. A área foram cobertas com membranas colágenas, o retalho foi posicionado coronariamente. Esse é o modelo de reparo após a cirurgia de reconstrução óssea, onde podemos observar uma excelente resposta tecidual, porém, ainda com uma limitação volumétrica, particularmente na área de pônticos, assim como de espessura nas regiões dos pilares. Radiograficamente, a reconstrução óssea se demonstra bastante avançada, bastante adequada, baseado em acordo, né, com os resultados dos estudos anteriores que tivemos a chance de conversar. Então, fizemos um primeiro estágio de reconstrução de tecidos moles por meio de enxertia de tecidos conjuntivos, em que foram usados enxertos de ambos os lados da boca. E a despeito disso, nós melhoramos o perfil de tecidos moles, mas ainda temos uma discrepância, ainda temos uma demanda para a posição protética ideal dos pônticos. Então, esse é um dos exemplos onde, por exemplo, o uso do mucoderme também se mostra interessante, tanto quanto um uso imediato e inicial, quanto como um complemento a técnicas, né? Em virtude até mesmo de ausência de área doadora adequada em um período mais curto. Então, aqui trabalhamos com a técnica de tunelização associada a essa região periimplantar. Observe que essa tunelização se dá em área de rebordo e se dá em área de rebordo de pôntico e se dá também em área de pilares, né, vestibularmente aos pilares. Visando a reconstrução total, aqui o biomaterial foi usado em multicamadas para ganho tanto a nível crestal quanto a nível vestibular. Essa área foi fechada, né, suturada devidamente. E esse, então, é o perfil de tecido mole que foi obtido nessa região. Então, observamos agora aqui a nossa relação do pôntico com os tecidos moles que foram reconstruídos. Nesse caso, trabalhamos com os pilares SRA para a obtenção de uma prótese parafusada adequada nessa região anterior. Foi dado torque adequado. Esse caso, ele foi conduzido juntamente com o professor Edgar Fonseca, com o doutor Wesley, e a prótese definitiva é feita pela doutora Carolina Miller, né? Utilizamos, então, os recursos digitais que a empresa Straumann nos oferece, a partir do escaneamento da região, escaneamento duplo. Foi feito o planejamento em Curitiba da infraestrutura de zircônia, a partir do pilar SRA, e aí, então, foi feita a infraestrutura em zircônia e a aplicação cerâmica. Esse é o trabalho após a aplicação. E essa é a evolução do caso. Aqui, após a reconstrução óssea, observamos o volume tecidual. Aqui, após a primeira cirurgia de tecido conjuntivo,
O número 3, após o mucoderme, observem os ganhos sequenciais de tecidos duros e moles, e eu chamo a atenção também para o ganho excelente de tecido na face vestibular dos implantes, assim como na área de pôntico, que o mucoderme nos permitiu, né? E aqui o caso após o manejo protético, demonstrando a espessura dos tecidos moles ao redor dos pilares e a relação desses pônticos com o rebordo reconstruído em abordagem combinada óssea e de tecidos moles. Então, claramente, essa era a condição inicial. Em verde, podemos apreciar aqui os ganhos teciduais que foram conseguidos ao longo após a cirurgia de reconstrução óssea, né? O ganho de tecidos moles periimplantares que ocorreram nesse período de tempo. E a relação adequada desses pônticos com os tecidos moles, o caso finalizado e o caso como começou. Para relembrarmos, o caso como começou, essa era a relação, essa era a magnitude dos defeitos que tínhamos que atuar, e esse é o resultado após as manobras de reconstrução de tecidos duros e moles nessa região. Então, com isso, eu gostaria de me despedir temporariamente de vocês, como considerações finais nesse sentido. Eu acredito que a nossa área evoluiu bastante. Hoje nós temos disponíveis materiais muito interessantes, não somente biomateriais, mas eu acredito que hoje o sistema que eu tenho trabalhado, o sistema Straumann mais os biomateriais Botiss, me permitem trabalhar com excelência em relação a tempos de tratamento, a resposta tecidual, e me permitem hoje trabalhar com técnicas minimamente invasivas com uma previsibilidade bastante interessante, calcadas em resultados cientificamente documentados. E isso nos abre opções muito interessantes, tanto para manejo periodontal como periimplantar, em tecidos duros e tecidos moles, que é basicamente o tema que nós estabelecemos para essa nossa conversa de hoje. Com isso, então, agradeço a presença de todos. Eu acredito que nós temos ainda tempo para as considerações de pergunta de vocês. Eu me coloco à disposição. Então, a pergunta é qual a diferença, a pergunta do Fernando Fusari, a consideração com o uso do mucoderme, a diferença entre fazer a aplicação do mucoderme em posição subperiosteal e supraperiosteal com o retalho dividido. Segundo, o questionamento seria na técnica a ser utilizada para a aplicação do mucoderme em relação ao aumento da faixa de tecido queratinizado. E a terceira seria sobre a exposição do mucoderme. Então, vamos por etapas. Supra ou subperiosteal, não há nenhuma evidência que demonstre que uma seja melhor ou pior do que a outra. Segundo, a recomendação, pelo menos do nosso ponto de vista, é que o material não fique exposto, embora existam resultados de estudos conduzidos que demonstram o uso desse material exposto com a finalidade de ganho de tecido queratinizado. E terceiro, na minha experiência pessoal, quando o material ele é colocado submerso, esse ganho de tecido queratinizado ele é variável. Né? Então, eu espero que isso tenha respondido. Então, particularmente, a minha preferência é sempre que possível deixá-lo coberto. Eu acho que como o material tem o seu resultado otimizado. O Adamo pergunta se o mucoderme pode ficar exposto, já foi respondido. Tem estudos que fizeram dessa forma. Minha recomendação particular é que busque o recobrimento completo do biomaterial. O Rafael Machado pergunta se eu considero a necessidade da estabilidade da membrana. Sim, embora existem resultados muito interessantes do grupo do professor Daniel Buser, com resultados de até 15 anos, em que as membranas não necessariamente foram estabilizadas e, assim mesmo, para os tipos de defeitos que foram testados, eles foram muito bem sucedidos. Então, a estabilização da membrana é um recurso adicional que pode ser usado, mas ainda não temos uma evidência até que ponto, com esses materiais, qual seria a influência dessa manobra. Sempre que possível, é de bom tom realizar. O Rafael Machado pergunta se deve ou não estabilizar a JSON. É o Rafael novamente. Sim, se você prefere dessa forma, é uma boa técnica. E tem casos em que eu já fiz sem estabilização e que também tive a chance de ter bons resultados. Sempre que possível, a gente busca estabilizar
E essa membrana ela pode ser estabilizada com taxinhas, parafusos ou até mesmo com suturas, né? Uma vez que ela é resistente a rasgamento e é resistente à tensão. Então, sim, vocês podem utilizar qualquer um desses recursos como recursos para a estabilização do material. Alguma outra pergunta? O Adamo, você explicou as diferenças entre o Cerabone e o Maxi-Sorb, mostrou a utilização dos dois nas mesmas aplicações. Em que situação deve utilizar uma e outra? Naquelas indicações eles têm resultados similares. Eu acho que a diferença entre ambos se coloca na indicação de elevação de seio maxilar, em que se você deseja instalar os seus implantes com um prazo de 6 meses, a indicação seria bem similar entre ambos, com uma preferência para o Cerabone. Se você tiver um tempo um pouco maior, entre 8 e 9 meses, aí o Maxi-Sorb tende a ter resultados melhores. Tendem a ter maior formação óssea por área dentro daquela área. Então, para as indicações que eu mostrei, a evidência, a minha experiência pessoal mostra resultados similares. Em seio maxilar, depende do tempo em que você pretende fazer a instalação dos implantes, né? Conforme eu já expliquei, 6 meses, resultados próximos, com uma leve vantagem para o Cerabone. Se você tiver um pouco mais de 6 meses, que é o que eu prefiro hoje, 8 a 9 meses, eu opto pelo Maxi-Sorb. O Maxi-Sorb tem 40% que degrada mais rápido, sim, e 60% que mantém a estabilidade, né? Se nós olharmos, por exemplo, em seio maxilar, raramente a gente observa a presença de 60% de biomaterial residual, né? Pelo menos toda análise histológica que eu me recordo de ter lido, eu não me recordo de nenhum estudo que demonstre essa quantidade toda de biomaterial residual. Todo material sofre algum grau de remodelamento. No caso do Maxi-Sorb, ele ainda fica com 60% de estrutura para suportar esse crescimento ósseo. Eu não sei se era essa a natureza da pergunta. Muito bem, então agradeço a todos, espero que tenha sido interessante para vocês e foi muito interessante poder compartilhar um pouco. Mais uma? Posso dobrar o mucoderme? Sim, Itamar. O caso que eu mostrei, eu cheguei a usar até 3 camadas, tá? Sim, sem problema nenhum, tá? O ideal é entre 2 a 3. A gente não sabe se você dobrar muitas camadas, se esse resultado pode alterar. Eu já trabalhei entre 2 e 3 sem problemas, tá? Fernando, você acredita que reconstruções para ganho em altura, a fixação da Jason apenas é suficiente para estabilizar o osso enxertado ou faz-se necessária a utilização de malhas de titânio? Ganhos verticais, em geral, é importante que se tenha uma estabilidade adicional. Qualquer um desses recursos, parafuso de fixação, malha de titânio, isso eu acredito que seja interessante, sim, concordo, Fernando. Provavelmente buscar recursos adicionais para a estabilidade vertical da membrana. A agenda de cursos locais, sim, existe uma série de atividades com hands-on, tem uma equipe fantástica que vai estar rodando o Brasil apresentando esses materiais. Estaremos eu, professor Sérgio Kahn, professor Marcelo Nunes, rodando o Brasil, discutindo esses materiais. Se informe com o grupo da Strauma e da Neodente em relação à sua cidade, né? Nós vamos passar por 10 ou 12 capitais do Brasil, começando agora em abril, em Porto Alegre. Fala, Felipe. Obrigado pela presença. Um abraço para você. Felipe Máximo. Ok, então me despeço. Será um prazer encontrá-los. Quem gostar de fazer esses cursos vai ser uma oportunidade interessante da gente poder discutir isso aí com mais detalhe, com mais tempo e também manusear esses materiais, né? Todos serão cursos de 2 dias, 8 horas aulas dia, com hands-on de tecidos duros, que sou eu que vou conduzir, tecidos moles, eu acho que vai ser o Marcelo que vai conduzir no dia seguinte. Então, procurem aí nos sites da Strauma, da Neodente, e vai ser um prazer poder encontrá-los, seja nesses eventos ou em outros. E aproveito para convidá-los para efeito do grupo ITI, né? O ITI é um grupo muito importante que está presente no Brasil, que é muito forte no Brasil, em que esses assuntos são discutidos com bastante profundidade também no ITI. Então, aqueles de vocês que tenham interesse no assunto, eu
Faço aqui uma recomendação que se filiem ao ITI, International Team for Oral Implantology. Isso aí também, procurem informações sobre isso, e será um prazer estar com vocês nos eventos Botis, nos eventos Neodent, eventos Straumann e eventos ITI. É isso, eu acho que tempo chegando ao final. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até breve para todos nós, tá bom? Um grande abraço, obrigado mais uma vez, boa noite a todos. Até a próxima. Até logo, boa noite.